Em um dos ambientes mais áridos e inóspitos do planeta, onde a vida luta para resistir às forças implacáveis da natureza, surge um cenário de sobrevivência brutal e impressionante. A Namíbia, com seus desertos infinitos e temperaturas extremas, abriga criaturas extraordinárias que enfrentam desafios diários para se manterem vivas. Do silencioso mistério dos círculos de fadas ao imenso desafio de encontrar água, cada momento aqui é uma batalha pela vida. Como as criaturas de Etosha, Mahango e o deserto do Namibe se adaptaram para sobreviver em um dos ecossistemas mais extremos do mundo. Prepare-se para uma jornada reveladora, onde cada passo e cada respiração são uma prova de resistência, força e resiliência. Você está pronto para explorar os segredos da natureza e testemunhar a luta implacável pela sobrevivência? A história da vida selvagem da Namíbia começa agora. Solidão, terrenos inóspitos e paisagens que desafiam a realidade. Este é um cenário que parece de outro mundo, esculpido pela interação entre o deserto árido e a presença esporádica da água. Em regiões como essa, onde o deserto predomina e a água é um recurso raro, surgem as mais impressionantes adaptações. Diferente do que muitos imaginam, a vida encontra formas de persistir, adaptando-se a essas condições extremas. Nas partes mais inesperadas, vemos sinais de vida. A água é efêmera, ora presente, ora ausente, e as nascentes costumam secar durante a maior parte do ano. Curiosamente, uma das fontes mais consistentes de umidade para alguns pequenos organismos é o estrume, que pode abrigar a mínima gota necessária para a sobrevivência. Assim se revela a Namíbia selvagem, lar de algumas das espécies mais raras e resilientes. Na vastidão do Parque Nacional de Etosha, uma terra árida e coberta por poeira, os rebanhos prosperam, apesar das chuvas anuais escassas e breves. Sobreviver aqui é desafiador, mas, em comparação com o deserto ao redor, Etosha oferece uma condição relativamente mais favorável. Ainda assim, a luta pela sobrevivência é constante e incansável. Os poços de água transformam a extensa e desolada planície em um ponto de vida para diversas espécies. As planícies poeirentas são lar de muitos herbívoros que, mesmo durante a estação seca, conseguem encontrar sustento. As pastagens esparsas, plantas espinhosas e acácias fornecem um alimento essencial, embora distribuído por vastas distâncias, obrigando os rebanhos a se manterem sempre em movimento. Nas bordas de Etosha, as zebras sobrevivem, mas o deserto em si é um ambiente impossível para elas.
Essas criaturas migram em busca de alimento, explorando os recursos escassos até que a chuva volte a transformar a paisagem, cobrindo-a de verde por um curto período. Até lá, as zebras precisam encontrar estratégias para resistir ao calor e à falta de água. Sob o intenso sol africano, as criaturas enfrentam ainda uma abundância de insetos e parasitas. Para lidar com isso, o banho de pó se torna uma solução provisória até que possam se refrescar em alguma fonte de água. O óryx, por sua vez, é o exemplo máximo de adaptação, especialmente preparado para sobreviver nas partes mais severas do deserto. Etosha, para esses seres, é um verdadeiro santuário, mesmo durante os períodos mais secos. Eles seguem a jornada com a certeza de que em breve alcançarão um bebedouro. Apesar das dificuldades, este lugar oferece alguma sombra e comida, um alívio em comparação com o rigor do deserto. A poeira cobre os animais, que, após uma longa caminhada pelas extensões áridas, finalmente estão perto de descanso. Exaustos e sedentos, eles seguem com a esperança de encontrar alívio. Mas a fome e a sede não são as únicas ameaças. Este território também pertence ao rei da savana, o leão. Em Etosha, a abundância de presas permite aos leões o luxo de se estabelecer sem muita necessidade de caçar. Os leões adultos vigiam o território, enquanto os jovens brincam, mantendo-se próximos de seu grupo. O leão macho, protetor de sua família, permanece por perto e em plena vista, sem esconder-se. À medida que um novo dia se inicia na África, o ciclo natural recomeça. Os animais lutam diariamente por comida, abrigo e pela continuidade da espécie. Os herbívoros cruzam grandes distâncias em busca de pastagens e água, defendendo seus filhotes de predadores atentos. Em Erindi, as zonas úmidas são o lar de um dos predadores mais antigos e eficientes da África, o crocodilo dúnilo. Este caçador aguarda suas presas em emboscadas silenciosas, espreitando qualquer descuido. Adultos grandes como peixes-boi não são alvos, pois o crocodilo evita enfrentar criaturas maiores. Contudo, os filhotes permanecem sob a constante proteção das mães. Erindi também abriga outro predador feroz, ameaçado de extinção, o cão selvagem africano, também chamado de cão pintado devido às suas cores marcantes. Esses cães,
que caçam em matilhas organizadas, são animais altamente sociais, e cuidam de seus jovens e dos mais velhos. Sentindo o cheiro da presa, eles a cercam, prontos para a caçada. São incansáveis e extremamente rápidos, dispostos a perseguir a presa até o amanhecer, se necessário. Com precisão, a matilha abate um reduc. Ainda vivo, ele é rapidamente imobilizado, numa morte eficaz. Aqui, a luta por cada pedaço de carne é intensa. Os cães selvagens devoram rapidamente a carcaça, mas o cheiro atrai competidores. Hienas marrons, ávidas por uma oportunidade, rondam o local. A hiena, conhecida pela sua persistência, espera o momento oportuno para roubar um pedaço de carne. Cautelosa, ela recolhe o máximo que pode para comer mais tarde, longe da rivalidade. Junto dela, uma raposa também aproveita sobras menores, ciente de que qualquer passo em falso pode ser custoso. Ao final do dia, os cães selvagens saciaram sua fome, e a hiena, agora menos ameaçada, consegue recolher os restos e se retirar para a floresta, onde desfrutará da carne em paz. Enquanto isso, a raposa ainda procura migalhas restantes, mesmo que correr grandes riscos seja inevitável. Assim, o ciclo de vida em Erendi e pela costa atlântica da Namíbia se completa, onde cada predador e presa encontra seu lugar nessa complexa teia de sobrevivência. A corrente fria de Benguela transforma a costa do Namibe em um ecossistema surpreendentemente rico, alimentando suas águas com plâncton altamente nutritivo que vem do sul, desde a Antártida. Esse fenômeno cria uma abundância de vida marinha, mesmo em uma região que à primeira vista parece inóspita. Aqueles que se adaptaram a essas condições desafiadoras conseguiram prosperar. Entre os habitantes mais numerosos, o lobo marinho do Cabo é a presa principal da hiena que patrulha estas costas. Essas praias e penhascos, onde aproximadamente 300 mil lobos marinhos se reúnem na Costa dos Esqueletos, são um verdadeiro espetáculo. Adaptados à vida aquática, esses animais enfrentam dificuldades em terra firme, mas o risco dos predadores marinhos os obriga a buscar segurança em terra. São criaturas barulhentas e comunicativas, e as mães e filhotes se reconhecem pelo som e pelo cheiro. Para os filhotes, reencontrar a mãe é crucial,
pois o leite materno é sua única fonte de nutrição até que estejam prontos para caçar por conta própria. Enquanto as focas adultas estão bem adaptadas ao nado, os filhotes esperam pela volta das mães na costa, sem se aventurar muito além, pois as águas frias também são habitat de tubarões. A colônia, porém, divide esse litoral com outras aves, como os biguás e as andorinhas do mar, que se aproveitam dos cardumes que as focas trazem para a costa. A gaivota do cabo, uma caçadora oportunista, circula pela área em busca de filhotes vulneráveis deixados sozinhos enquanto suas mães estão no mar. Infelizmente, alguns filhotes acabam perdendo suas mães e se encontram isolados, sem chance de voltar para a colônia. Famintos e exaustos, esses indivíduos são alvos fáceis para as gaivotas que esperam pacientemente por uma oportunidade. Este litoral oferece inúmeras oportunidades para predadores e oportunistas, e a paisagem áspera e desolada da Namíbia é um verdadeiro desafio para a sobrevivência. A tranquilidade da colônia é interrompida com a chegada dos machos para a temporada de reprodução. E logo começarão as disputas territoriais pela formação de haréns, preparando-se para o nascimento dos novos filhotes. Nesse período, o chacal, outro predador oportunista das savanas africanas, se aproxima das praias. A abundância de carcaças que se acumulam no litoral garante alimento até que surjam os filhotes mais vulneráveis, proporcionando ao chacal uma chance única de caça. Ainda que a costa ventosa não seja um ambiente confortável para o chacal, a abundância temporária de presas é uma oportunidade imperdível. Esse predador, por sua vez, também se reproduz nesta época, aproveitando o suprimento abundante de comida para sustentar seus filhotes. O litoral de Etosha não é apenas um refúgio para os predadores, mas também uma fonte essencial de água para diversas aves. A rola de capacete, por exemplo, precisa beber regularmente para sobreviver. Outro habitante impressionante é a cegonha core, uma das aves mais pesadas capazes de voar. Quando vai beber água, permanece alerta, pois precisa de muito esforço para alçar voo com seu corpo robusto.
Por isso, prefere andar com seu passo característico para economizar energia. Neste complexo ecossistema, a sobrevivência é uma dança sincronizada entre a busca por recursos e a adaptação aos ciclos naturais, onde cada espécie encontra seu papel, desde o maior predador até os pequenos oportunistas. Após uma longa jornada de mais de 100 quilômetros em busca de água, os pombos na mava finalmente encontram um lugar para saciar a sede. No entanto, seu voo diário é repleto de perigos. As raposas astutas aguardam o momento certo para atacar. Onde há presas em abundância, há predadores espreitando, e todos os animais ficam em alerta próximo às fontes de água. As zebras e gazelas, por sua vez, estão atentas e protegem ferozmente este território vital. Embora os pombos possam escapar pelo ar, alguns inevitavelmente acabam caindo nas garras das raposas, que garantem sua refeição do dia. O ciclo se repete dia após dia. Os pombos retornam, e as raposas aguardam pacientemente. Essa é a dura realidade dos desertos, que cobrem um terço da superfície terrestre, abrigando ecossistemas dramáticos e adaptados ao extremo. No sudoeste da África, o deserto do Namibe, com cerca de 55 milhões de anos, é o mais antigo do mundo. Com o tempo, o deserto se expande, e a vida local enfrenta o desafio constante de adaptação. A areia se move com os ventos incessantes, transformando continuamente a paisagem e mostrando a natureza efêmera da região. Em Sussusvlei, uma das áreas mais icônicas do deserto da Namíbia, as dunas de areia vermelha atingem impressionantes 350 metros, sendo algumas das mais altas do mundo. Entre elas, há depressões de barro conhecidas como de Advlei, onde o cenário é desolador e surpreendente. O Vale da Morte, que outrora era uma área úmida, agora abriga troncos escuros de árvores mortas há 900 anos. Essas árvores secas permaneceram intactas graças ao calor escaldante e à baixa umidade, parecendo congeladas no tempo. A fauna do Namibe é composta por seres resilientes que aprenderam a sobreviver em condições extremas. Répteis adaptados às areias abrasadoras são comuns, incluindo várias espécies de cobras. Essas serpentes precisam procurar alimentos sem se exporem ao calor intenso. O Sidewinder, ou cascavel cornuda, é um exemplo fascinante de adaptação. Com olhos no topo da cabeça, ela move-se lateralmente, um estilo de locomoção que a permite deslocar-se rapidamente enquanto minimiza o contato com a areia quente.
Outro mestre da camuflagem é a víbora de chifres, que se mistura com a cor do solo, aguardando pacientemente a chegada de presas. No deserto, sobrevivem aqueles que dominam técnicas extraordinárias para enfrentar os desafios. Cada espécie, de maneira única, encontra meios para prosperar, revelando a força e engenhosidade da natureza neste ambiente árido e fascinante. No deserto do Namibe, a sobrevivência exige adaptações incomuns, como a astúcia do Sidewinder, que encontra o local de caça ideal e enterra-se na areia. Apenas sua cabeça e cauda ficam à mostra, permitindo-lhe observar o que se passa na superfície, até mesmo pássaros próximos. Embora venenoso, ele não representa uma ameaça séria para aves cautelosas, como o tric-trac, que vigia seu ninho com filhotes por perto. Com o instinto de proteger a prole, o pássaro deve buscar alimento sem revelar a localização de seus filhotes ao predador que espreita. A escassez de alimentos é o maior desafio no deserto, e criaturas como os babuínos desenvolveram estratégias engenhosas para lidar com isso. Embora algumas plantas murchadas sejam menos nutritivas, os babuínos sabem que suas raízes podem conter umidade preciosa. Outra fonte energética vem do esterco de elefante, que guarda restos de plantas parcialmente digeridas, uma iguaria rica em nutrientes e fluidos. Até insetos atraídos pelo esterco servem de alimento para a cotovia, em uma cadeia alimentar que ilustra o aproveitamento máximo de recursos. Apesar da predominância árida, a Namíbia possui rios perenes que são verdadeiros oásis. O rio Kunene, na fronteira com Angola, culmina em Epupa Falls, onde suas águas criam uma nuvem de água, como descrevem os Herero. Ao sul, o rio Kavango percorre o país, alimentando o delta do Okavango e formando planícies aluviais na região de Caprivi. Nesse habitat único está a Reserva de Mahango, um santuário de 25.000 hectares com ecossistemas variados que abrigam búfalos, hipopótamos e espécies raras, como o lechve vermelho. Nas planícies de Mahango, a vegetação é exuberante, com savanas cobertas por acácias e gigantescos baobás, que oferecem sombra para diversos animais. A savana é rica em alimento e atrai uma diversidade de espécies, como o elegante impala, uma espécie ameaçada e protegida nessa reserva. Ao amanhecer,
Todos os animais da savana, inclusive os predadores, começam sua rotina, sempre em busca de água e abrigo. No Parque Nacional de Mahango, as águas profundas e perigosas dos rios podem ser desafiadoras. Mas charcos dispersos nas planícies oferecem fontes de água menos ameaçadoras. Guiados por fêmeas experientes, os rebanhos aprendem a encontrar essas preciosas reservas. Apesar de Mahango ser encantador, o Parque Nacional Rupara, próximo, é ainda mais denso em fauna. A vegetação fechada e fértil de Rupara atrai gnus e girafas, e se torna um refúgio temporário para elefantes durante a estação chuvosa. Que migram de regiões como Angola e Botswana em busca de águas frescas e vegetação abundante. Além da fauna vibrante, o deserto do Namibe esconde mistérios fascinantes, como os círculos de fadas. Este fenômeno, visível apenas de cima, ainda é um enigma para os cientistas. Teorias sugerem que podem ser causados pela competição das plantas por água, ventos predominantes ou ninhos de térmitas. No entanto, o que torna o Namibe ainda mais impressionante é o papel vital da névoa oceânica. Cobrindo o deserto todas as manhãs, essa neblina se condensa nas rochas e serve como uma das principais fontes de umidade, essencial para as plantas e animais que habitam a região. Entre as espécies adaptadas ao deserto está a Welwitschia, uma planta milenar que sobrevive exclusivamente da umidade da neblina e possui apenas 2 folhas que se estendem ao longo dos séculos. Girafas e elefantes, adaptados às condições áridas, também enfrentam desafios únicos. Eles devem caminhar longas distâncias até áreas com vegetação nutritiva, suportando o calor escaldante do sol e o terreno hostil. Enquanto isso, o camaleão namava próspera, encontrando líquidos nos insetos que captura no meio das dunas de areia. Junto com a gazela e o oryx, ele completa o cenário de fauna adaptada ao deserto do Namibe, onde cada criatura exemplifica a resistência e a engenhosidade necessárias para sobreviver em uma das regiões mais antigas e misteriosas da Terra. Na savana, o oryx se destaca como o maior e mais comum mamífero adaptado ao clima seco e ao calor. Ele desenvolveu uma habilidade única. Ao elevar sua temperatura corporal para até 45 graus Celsius, consegue evitar a desidratação sem suar. Um sistema circulatório especializado protege seu cérebro e órgãos vitais do superaquecimento, o que é essencial em um ambiente onde as temperaturas da superfície podem chegar a 70 graus Celsius ao meio-dia.
Em locais onde quase não há sombra, muitos animais permanecem abrigados sob a areia, que é mais fria logo abaixo da superfície, esperando o sol se pôr. Após uma longa jornada, as girafas finalmente alcançam uma rara fonte de água. No deserto, esses poços são efêmeros e podem secar a qualquer momento. Os elefantes também chegam ao local, exaustos e atraídos pelo cheiro de água. Sabendo que o poço pode secar rapidamente, eles bebem o máximo possível antes de se aventurarem novamente pelo deserto. Em Etosha, cada momento junto à água é precioso. Após matar a sede, os animais sabem que devem voltar ao grupo e se dirigir para regiões mais seguras, como as planícies abertas. No bebedouro, as girafas aproveitam a chance de mostrar força e impressionar as fêmeas. Os machos medem-se mutuamente, com o pescoço e a cabeça como armas de defesa. Porém, enquanto a disputa acontece, as fêmeas já partiram, e as zebras chegam, prontos para beber em paz. Os Springboks, pequenos e resilientes, são um espetáculo à parte. Adaptados ao ambiente árido, eles conseguem sobreviver dias sem água, camuflando-se com sua pelagem clara, e em regiões com alimentos abundantes, formam grandes grupos que se destacam na vastidão da savana africana. No vasto ambiente de Etosha, os Springboks preferem as pastagens abertas e expostas, onde tem vantagem visual sobre qualquer predador. Nesses campos, sem esconderijos para os caçadores, a vigilância constante é o principal escudo dos Springboks contra ameaças. Mas, sem predadores por perto, a disputa pelo domínio se volta para dentro do rebanho. Com seus chifres em forma de coração, os machos lutam entre si por território próximo aos bebedouros, pois é aqui que as fêmeas virão beber água. Ao controlar esses pontos, o macho dominante também ganha influência sobre as fêmeas do grupo. Patrulhando suas áreas, os machos enfrentam constantes invasões e rivalidades, e as batalhas são intensas. A competição pelos bebedouros é feroz, e o controle desses locais pode mudar várias vezes ao longo do dia. O sol finalmente se põe, e os animais noturnos começam a surgir para se refrescar. Dentre eles, o rinoceronte negro é uma presença especial e discreta. Vindo ao poço após o anoitecer, ele depende de seu olfato e audição apurados para se assegurar de que não há ameaças por perto.
Embora os rinocerontes negros sejam solitários por natureza, durante estação seca eles se reúnem brevemente ao redor dos poços. Mesmo nessa situação excepcional, o rinoceronte negro permanece alerta, especialmente ao detectar o cheiro de outros rinocerontes próximos. Com sua natureza reclusa, ele prefere evitar confrontos, mas se for necessário, estará preparado para defender seu espaço. Na quietude da noite africana, os rinocerontes se hidratam e retornam à vastidão de Etosha, onde, ao amanhecer, a rotina e as disputas territoriais recomeçam, perpetuando o ciclo de sobrevivência e adaptação nesse ambiente único. No nascer de um novo dia em Etosha, a harmonia entre os animais na disputa pela água logo se desfaz. A hiena, que saciou a fome durante a noite, agora busca matar a sede. Mas até os predadores enfrentam riscos, pois os papéis de caçador e presa podem se inverter rapidamente. Uma hiena solitária é vista com cautela pelos outros animais ao redor do bebedouro. Entre os arbustos, leões descansam ao lado de uma rara conquista: o corpo de um rinoceronte negro, perdedor de uma violenta disputa na noite passada. Ao redor, chacais e raposas aguardam pacientemente por uma chance de se alimentar das sobras do festim dos leões. O calor escaldante e as secas intensas criam um ambiente extremo, onde cada gota de água e pedaço de sombra são disputados com intensidade. A seca e as eventuais inundações fazem da Namíbia uma terra de contrastes, onde a linha entre a vida e a morte é tênue. A chegada da chuva é um breve milagre que revigora a vida, mas a incerteza sempre persiste, com o planeta passando por mudanças rápidas e os desertos se expandindo cada vez mais. A luta pela sobrevivência está longe de terminar, mas a fauna da Namíbia resiste bravamente. Cada animal e planta demonstra uma resiliência impressionante, adaptando-se às condições adversas e preservando, contra todas as dificuldades, o ciclo da vida. Até a próxima estação chuvosa, os habitantes de Etosha e das regiões desérticas ao redor permanecerão firmes, superando a cada dia o desafio da sobrevivência.
E assim, concluímos nossa jornada pelas terras implacáveis da Namíbia, onde cada criatura, grande ou pequena, luta pela sobrevivência em um ambiente que desafia os limites da vida. A natureza, com sua beleza crua e seus desafios sem fim, nos ensina sobre resiliência, adaptação e a incrível capacidade de superação. Se essa história de força e perseverança tocou você, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E, se ainda não fez, inscreva-se no canal para acompanhar mais aventuras fascinantes como esta. A natureza sempre tem algo a nos ensinar, e nós estaremos aqui para levar você para mais viagens extraordinárias pelo mundo selvagem. Até a próxima!